Hoje vamos falar sobre educação especial, para alunos especiais. E para falar sobre esse assunto, nós temos aqui a presença da doutora em educação, Dora Cortê Simonetti, que também foi professora durante muitos anos e fez o mestrado em Campinas e o doutorado em Braga, em Portugal. Dora, o que é trabalhar para especiais? Olha, eu acredito que a gente pode responder isso como sendo um desafio muito grande, com certeza. E o que a gente chamaria de especial, de um aluno especial? Exato. Também isso tem que ver, né? A educação especial, ela tem recebido, pelo menos sob o ponto de vista legal, nos últimos anos, ela tem sido muito contemplada na legislação, tanto federal como estadual, e ela tem sido, como é natural, diferenciada no caso daqueles que têm uma necessidade especial mais por um aspecto biológico, como os deficientes auditivos, visuais, etc., né? E aqueles... Excepcionais também. Que a gente traduz, né? E aqueles que apresentam um desempenho acima da média, que tem uma série de nomes. A legislação atual chama de altas habilidades superdotados. Essa palavra superdotados é um pouco forte na nossa concepção, mas ela é usada, não se trata de discutir isso. Eu acho que se trata de fazer. Sim. Então, o que acontece na prática, se você me permitir, eu vou fazer um parênteses rapidinho aqui. Pois não. Na nossa educação, pelo menos aqui no Brasil, não só na educação, mas em muitos outros pontos, é a questão cultural. A influência da cultura no desempenho do cidadão. Então, não é uma coisa que ele é culpado disso, não se trata de culpa, se trata de um aspecto realmente cultural. Então, a gente vê, por exemplo, nos países da comunidade europeia, os países como o Japão e outros países, que a educação não é tratada somente dessa forma escolar, exclusivamente escolar, mas da importância disso. Traduzindo, a responsabilidade social na educação é muito importante. Eu até conversando com você antes, eu dei o exemplo. Nós temos uma lei que obriga o cinto de segurança. Sim. Por força da nossa cultura, a gente vê entrevista na televisão aí aos montes. Eu uso porque ali tem um guarda na frente, qualquer outra coisa. Não, é pra gente isso, é um benefício pessoal. Então, quando a gente olha a educação com as crianças excepcionais, no sentido de excepcional por serem, pela diversidade, elas necessitam de um atendimento especial, é muito comum a gente não olhar, como professor que está ali do dia a dia, a responsabilidade social que eu tenho com isso. Realmente eu tenho. Mas como é que eu vou fazer com uma turma de 45 alunos eu ficar olhando? Gente, é uma questão de olhar e ver. E não somente ficar vendo ali, não olhando, não enxergando aquela... observar uma observação contínua com os nossos alunos. E o que eu faço porque uma coisa importante que nós tivemos também na nossa conversa, o que é aparente realmente, né? Quando a senhora cita que um aluno que tem deficiência visual, que é cego, né? Ele facilmente identificável. Né? Exato. Mas a questão do excepcional, ele não tem isso de uma forma tão aparente. Né? Com certeza. E outra coisa, cada um deles tem um perfil próprio. Eles têm algumas características em comum, mas na hora de você analisar o interesse deles, o perfil é de cada um. E a gente pode observar isso por uma série de sinais. Então, a gente diz o seguinte: ninguém nasce superdotado, ninguém nasce assim, nasce sim, com uma dotação. Aí que está a grande diferença. Sim. A dotação é genética. Agora, a superdotação vem da educação? Não, a superdotação vem das oportunidades. A educação não deixa de ser das oportunidades. A educação da família, dos pais. É observado aquela dotação, porque a dotação você não vê.
A dotação você não pode medir, é um construto, como a gente diz em psicologia, né? Mas você tem evidências dela. Sim. Uma das evidências que você tem é através do talento que essa pessoa manifesta. Agora, ela vai manifestar esse talento em que área? Eu não sei. É preciso que eu dê oportunidades, que eu observe, se é na área de artes, se é na área de música, se é na área de matemática, de português. Tanto pode ser numa área acadêmica, sim, como pode ser numa área não acadêmica. E como depois que se identifica que o aluno é superdotado, ele tem... E às vezes nem é, mas tem maiores, indícios, né? Exato, tem sinais. O que é feito desse aluno? Quer dizer, que ele conviver numa sala de uma forma homogênea, como uma sala de aula, o que traz de prejuízos para esse? A nossa legislação hoje tem um ponto que me parece muito favorável. Ele deve continuar na classe regular, frequentando, sim, a classe dele regular. Por quê? Porque nós não somos só intelectual, né? Nós temos o social, temos o afetivo, e essa criança precisa aprender a conviver com outras crianças, saber que ela é diferente, mas ela não é superior, no sentido de ser melhor. Sim. Que ela tem uma capacidade, que essa capacidade deve ser estimulada. Aí entra o papel do professor e do diretor, do supervisor da escola, saber usar isso, né? Da família. Aonde que ele está? Aonde que ele está? Bom, então vamos supor que seja numa área acadêmica. O que a gente chama de área acadêmica? Aquela área dentro da escola. Então, ele é excelente em matemática. Quando o professor de matemática passa uma coisa, ele está 10 vezes mais na frente. O que eu posso fazer com esse aluno? Existem coisas relativamente simples, depende de uma sensibilidade para isso. Deixa ele frequentar na área de matemática, o que a gente chama na legislação de avanço acadêmico. Deixa ele frequentar na área de matemática, porque ele só é bom em matemática. Sim. Nas outras ele está como as outras crianças. Então, vamos supor, ele frequenta, hoje em dia se fala ano, né? O 5º ano. Ou até o 4º, até o 3º, não importa. Ele está no 3º ano, por exemplo, bem pequenininho. O que você pode fazer com ele? Deixa ele frequentar as aulas de matemática dos anos mais adiantados. Não tem problema nenhum. Ele mesmo vai sentir esse desafio, ou ver, por exemplo, alguma instituição que atende na área de matemática, porque às vezes tem. Ou até mesmo, se ele tiver recurso, um professor particular. Um professor particular, um especialista na área, ele vai para a universidade, pede para assistir aquelas aulas, compreendeu? Sim, sim. A família pode ver isso. Então, está o ajudando num talento que já foi especificado. Nem sempre isso acontece, nem sempre. Às vezes até demora. Vamos falar, por exemplo, na nossa famosa Cora Carolina, né? Ela só escreveu o primeiro livro dela, já estava bem de idade. Mas isso daí, normalmente, se a escola estimula. Há pouco tempo, a Almir teve uma entrevista, agora em outubro desse ano, com uma meninazinha inglesa, que deu uma entrevista num jornal e saiu em vários jornais da Europa. Saiu também no Jornal Brasileiro, eu li no jornal aqui do Brasil. Ela foi fazer um teste de quociente intelectual e ela tinha um quociente até superior a Einstein. Aí a imprensa adora, né? Um prato, né? Superior ao Einstein. Superior ao Einstein. Então ela é melhor do que o Einstein, tem nada a ver. O quociente intelectual mede um determinado tipo de desempenho, né? Cognitivo somente. E ela disse numa entrevista um ponto que eu achei super importante para nós professores. O que ela queria de uma escola, da sociedade, etc. Ela disse que ela queria desafios, ela queria situações em que a mente dela pudesse trabalhar. Sim. Então, quando você pega esse menino bom em matemática que nós estávamos falando e bota ele onde a mente dele pode trabalhar, é o ideal para ele. Não precisa fazer teste de QI, não precisa nada. O teste de QI é um instrumento, é um bom instrumento, não tem dúvida nenhuma. O governo americano investe nesse... Investe muito. Está aí aquela película do... Como é que chama mesmo? Daquele cara que corria, ele fez um teste de QI, a escola não deixou ele matricular. Um superdotado. Ele era, mas o talento dele era na área sensório-motora.
Sim. Porque como é o talento, por exemplo, nosso de um Pelé, ou provavelmente de outros jogadores aí, que agora estão fazendo, está sendo muito moda na Europa, inclusive, muitos psicólogos estão fazendo estudos de grandes jogadores para saber, um Messi, por exemplo, que eu vi, um psicólogo alemão, está fazendo um estudo para saber por que o Messi se diferencia tanto dos outros jogadores. E como existem estudos muitos na área de xadrez já tem vários. Porque ele tinha autismo, né, na infância. O Messi? Não sei, eu não sabia que ele... E ele tem uma velocidade de processamento da informação muito maior do que a dos outros jogadores, que acontece com o jogador de xadrez. O jogador de xadrez, quando a pedrinha está ali, ele já está vendo 10 vezes na frente que pode acontecer. Sim. Então, você nasce com isso. E isso tem que ser estimulado. Nós vamos agora a um rápido intervalo. Voltamos já, fica conosco.